Bom dia, boa tarde, boa noite. A todo momento, o senhor, a senhora, jovem, criança, são todos muito bem-vindos ao nosso canal da Educação Municipal Legariense. Educação e alegria em tempo de pandemia. Hoje nós continuamos o bate-papo com a psicóloga Julia Gonçalves no nosso quadro A Coragem de Ser Imperfeito. No vídeo passado nós falamos para a criança de 0 a 3 anos, para as pessoas que cuidam dessas crianças. E agora nós vamos estender um pouco mais. Vamos falar então sobre o final da infância e também sobre a pré-adolescência. E essa pré-adolescência, que para alguns autores ainda é parte da infância, ali até os 12 anos. Importante lembrar que todo o tempo as crianças precisam de espaços de aprendizagem e de acolhimento, inclusive em casa. Júlia, nós queremos ouvir de você aí sobre o final dessa infância, né? Nós falamos então no programa passado sobre a primeira infância, agora nós estamos falando aí do final da infância, da pré-adolescência. O que dizer, considerando que na infância, ali já pelos 5, 6 anos, a criança se expressa um pouco mais, ela não somente chora. Mas ao mesmo tempo também ela absorve o ambiente. O que falar dessa relação da infância com o ambiente em que ela vive? Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro. Então, Rogério, na semana passada a gente falou, né, das crianças ali até de 0 a 3 anos. A gente falou um pouco sobre a primeira fase do desenvolvimento infantil, né, o qual ele até finaliza, por alguns autores, consideram até os 6 anos. Né? Então, essa criança até 6 anos, ela é uma criança em que ela passa pelo seu desenvolvimento social, cognitivo, afetivo, físico. Então, dentro desse desenvolvimento tem os marcos, né? E esses marcos de desenvolvimento são comportamentos, né, habilidades que se espera que esta criança tenha de acordo com a sua faixa etária. Né? Então, por isso que é tão importante esses primeiros 6 anos na vida de um indivíduo, porque ele vai passar por marcos determinantes, né, na sua vida. E aí tem uma questão muito importante, Rogério, da gente dizer que quando a gente diz, né, desse desenvolvimento, tanto físico, cognitivo, vale os pais prestarem muita atenção a essas pessoas que convivem com essa criança, porque o que pode acontecer? Vamos supor que tem uma criança aí de 8 anos. O seu desenvolvimento cognitivo, ele pode estar muito além do que a sua idade cronológica. Isso, ou também o contrário, né? Ela pode estar bem atrasado, pode estar atrasado, devido ao quê? Devido à estimulação. Às vezes essa criança aí de 8 anos, que cognitivamente tem 8 anos, cronologicamente ela tenha 8 anos e cognitivamente ela pode ter ali uma maturidade de 10, 12 anos. Por quê? Porque às vezes ela vive num ambiente que exigiu dela buscar, né, essas estratégias, essas habilidades que talvez não era aquilo que se esperasse, nem que se espera que ela tenha devido à sua idade. E também, às vezes, essa criança de 8 anos que tem uma capacidade, uma maturidade ali de uma criança de 5 anos. Isso também pode ser, porque talvez esteja num ambiente onde não estimula de forma adequada, não trabalha toda a questão da autonomia, né? Como também ali a gente dizer sobre a questão mesmo do atraso do desenvolvimento, né? Que é algo ali mais patológico, que às vezes passou por uma complicação na gestação e consequentemente a criança vai ter esse prejuízo. Então, a criança sempre ela precisa ser avaliada de forma, né, como a gente já disse por várias vezes, de forma individual. Mas o ambiente sim, ele se torna muito determinante quando a gente fala dessa criança que está aí nessa primeira fase do seu desenvolvimento infantil. Júlia, estamos aí falando em ambiente saudável e ainda sobre a diferença, às vezes cronológica e cognitiva de uma criança. É o caso então de propor uma terapia quando a criança não apresenta esse desenvolvimento esperado? Assim, vamos pensar nesse perfil de indivíduo, né, de criança
até os 6 anos. Sabendo que ela é uma extensão desse ambiente, ela está ali passando por esse processo de desenvolvimento, muitas vezes esse trabalho, essa terapia em si, ela nem acontece em si com a criança, mas sim com o pai ou com o cuidador, né? Por quê? Porque às vezes a criança ela não tem a capacidade, ela não tem um repertório para ser trabalhado dentro da terapia. Então, assim, a gente está dizendo de várias crianças, né, com várias demandas. Não dá para dizer que, olha, o meu filho, ele não anda, né, ele precisa ir para terapia. O meu filho, ele está agressivo, ele precisa ir para terapia. Meu filho não fala, ele precisa de terapia. Isso precisa de um olhar, principalmente, primeiramente, né, clínico, né, se trata de uma criança, ele precisa de um pediatra para ser avaliado. E aí, a partir dessa avaliação pelo pediatra, né, essa discussão de caso desses responsáveis com o profissional para saber qual vai ser o melhor tratamento para essa criança, né, levando em consideração a demanda que ela traz no momento. Quando a gente diz uma criança de 5 anos que talvez não dorme bem, né, tem vários motivos que pode levar uma criança a não dormir bem. Às vezes uma criança que apresenta uma agressividade, né, que é uma agressividade, uma alta agressividade, mas também uma agressividade com o outro, com o objeto, porque a gente trata da criança de uma forma muito lúdica. A criança é lúdica, né? A criança ela não consegue, sabendo que, né, a criança, quando ela fala, vamos dizer, essa criança de desenvolvimento infantil, ela está aprendendo, né, a exteriorizar aquilo que ela pensa, né, de forma assim mais articulada, ela ainda não tem um repertório para estabelecer um diálogo igual nós estamos tendo aqui. A gente trabalha com ela com o lúdico, né, com o brincar livre, para a gente ver como ela transfere isso para os objetos, para os lugares. Então, assim, depende muito de cada caso, mas vai ter casos que, eu digo assim, quando a criança ela está num ambiente saudável, e quando eu digo esse ambiente, esses adultos são adultos saudáveis, curados, acredito sim, né, que esta criança também vai ser uma criança mais saudável. Júlia, falemos um pouco agora sobre a pré-adolescência, que, como a gente lembrou, para alguns autores ainda é o final da infância, mas pensando aqui nas crianças, nos pré-adolescentes de 8 a 12 anos, o que a gente dizer, considerando aí essa cultura que às vezes é de exposição, que é até de adultização da infância, da criança e do adolescente, como é que os pais lidam com essa pré-adolescência e, consequentemente, com a adolescência? Então, a gente dizer do pré-adolescente, eu vejo assim, Rogério, que quando essa criança, essa infância ela é preservada, né, esses hábitos de criança são preservados, quando esse ambiente prioriza essa preservação, né? E quando essa criança ela tem um comportamento mais exibicionista, né, assim, adultizado, é quando esse ambiente proporciona e permite que essa criança se posicione desta forma, né? Por isso é tão importante, né, eu vejo assim, os pais não perderem essa autoridade. Por quê? Porque assim, quando essa criança ela tem essa referência da autoridade, da questão do respeito, ela se sente direcionada. E ela não vai querer nem regredir e nem progredir. Assim como para as crianças essa autoridade, ela gera segurança, para esse pré-adolescente, esse adolescente, também remete isso a ele. Por mais que ele esteja aberto a estar mais vulnerável às pessoas, aos ambientes, mas é como se o porto seguro estivesse ali. Então, esse adolescente, esse pré-adolescente, ele precisa, né, ter a oportunidade até de se posicionar. Por isso que às vezes é importante o pai perceber essa individualidade desse filho e aí não ir para a linha do autoritarismo, mas sim da autoridade, porque quando a gente diz essa autoridade,
eu sou autoridade dentro dessa casa, são preservados o papel de pai, mãe, filho, ou nem não dá para dizer tanto assim, porque hoje as famílias são de várias formas, mas esse patriarca, seja lá desempenhado pelo avô, pelo tio, pelo padrinho, mas esse homem, essa mulher que gera essa lei para esta criança, ele precisa ter esse papel forte, esse papel presente. Por quê? Porque vai remeter a essa questão da segurança. E aí, esse adolescente, esse pré-adolescente, ele pode até buscar um caminho que talvez não vai trazer tantos benefícios para ele. Por quê? Porque isso é da curiosidade. E as fazelas precisam ser experimentadas. Se é um adolescente, precisa ser adolescente. Né? É o que a gente estava dizendo. Se é uma criança, precisa ser criança. Porque se progredir e regredir, pode ser que quando esse indivíduo estiver vivendo essa fase de fato, ele queira buscar, né, vivências que não condiz com aquele momento que ele vive. Júlia, vamos aqui já chegando ao final desse nosso bate-papo. E em suas considerações finais, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre as seguintes questões. Se estamos aqui falando em autoridade sem autoritarismo, referência, o ser porto seguro, os cuidadores, os responsáveis, o importante papel dos pais, dos cuidadores da família, vale lembrar que alguns desses adultos de hoje não tiveram os cuidados que estão demandando aí. Então é possível que você tenha que quebrar um pouco algum ciclo. E então o que você pode dizer a esses pais, à família, considerando que a demanda aumenta, a demanda de presença aumenta, mas ao mesmo tempo também é a oportunidade de crescerem juntos. Isso. Essa fase da adolescência é uma fase em que, como eu disse, a adolescente ele fica muito vulnerável. E é uma fase em que tem muito conflito desses pais com esse adolescente. Por quê? Porque o autoritarismo quer estar presente, os pais querem tomar esse lugar de lei, e o que acontece que talvez muitas vezes, o que não dá certo, é que muitas vezes esse pai não tomou esse posicionamento quando deveria ter tomado, que é ali na primeira infância, quando a personalidade está sendo formada. Então fica muito difícil, né, esse pai ter esta autoridade na adolescência, quando ele já não teve. É muito difícil o pai ser um pai, vamos dizer assim, presente efetivamente, quando ele não deu para o seu filho na primeira infância. Mas é como você disse, Rogério, são ciclos. Às vezes o que acontece, os adolescentes, as pessoas dessa idade, no caso os adolescentes, eles cobram muito desses pais, como se tivesse faltado alguma coisa, né? E aí, será que realmente faltou? E eu fico até com essa pergunta, será que realmente faltou? Será que realmente aquilo que você recebeu na sua vida passada, hoje remete com aquela falta? Será que eu vejo que vai partir muito da escolha de cada um? O adolescente, ele vive essa cobrança. E aí, consequentemente, parece que os pais tomam posse dessa culpa, sabe? E aí reforçam ainda mais esse comportamento de que lhe falta alguma coisa para esse filho. Eu vejo que, assim, as questões muitas vezes estão mais em si mesmo do que no outro. E quando a gente entende isso, a gente para de cobrar aquilo que às vezes o outro não tem para dar, né? E o adolescente é isso, muitas vezes eles cobram dos seus pais aquilo que os pais naquele momento não tinham condição de dar. E aí é o que eu disse, às vezes não é que o filho precisa mudar, é os pais que precisam tirar um pouco dessa culpa, né? E respeitar, primeiro eu vejo que é o auto-perdão, né? Se perdoar e depois respeitar aquela condição que anteriormente ele teve como base para poder dar para o seu filho. Então, se fosse assim, uma orientação para esses pais e também para esses adolescentes, para os adolescentes é difícil, Rogério, porque o que eu vejo,
que a gente só consegue entender o porquê e trazer esse respeito quando a gente já está numa fase mais adulta, né? Mas mesmo assim, o que acontece no adolescente ali, eu vejo que estão ali no meio do caminho, saindo de uma fase, né, que é a criança, e indo para uma fase adulta. Por isso que é uma crise de identidade. É muito difícil encontrar um adolescente que esteja 100% equilibrado nessa fase. Porque, na verdade, é um momento dele desconstruir muita coisa que foi passado para ele no primeiro momento da vida dele, e ele vai precisar reconstruir. Vai ser o momento que ele vai dizer assim: opa, meu pai e minha mãe me ensinou dessa forma, mas até que ponto que isso serve para mim? Até que ponto que eu preciso continuar com isso na minha vida? Que é o que você disse, né? É essa quebra de ciclo. E eu vejo que quando o adolescente ele tem esse posicionamento de se perguntar, né? De se perguntar até que ponto que tudo que ele recebeu na vida dele realmente é dele, realmente faz sentido, realmente é pertinente continuar com ele no decorrer da sua vida, ele consegue sim ser um adulto onde ele vai se posicionar mais, onde ele vai ter mais progresso, onde ele vai se sentir mais realizado. Porém, aquele adolescente onde ele fica culpando, responsabilizando os seus cuidadores, os seus responsáveis, os seus pais, ele fica estagnado e ele vai ser um adulto, possivelmente, se não for tratado, né? Ele vai ser um adulto também estagnado, preso ao seu passado. Isso eu vejo que é muito, muito sério, né? Quem é preso em passado não consegue viver futuro e muito menos o presente hoje. E para esses pais, o que eu posso dizer é que a gente precisa ser um pai suficiente. Eu acho que a gente até conversou já sobre isso em alguns dos outros vídeos. A gente precisa ser pai suficiente. A gente precisa dar aquilo que a gente tem para oferecer. Mas, claro, com a intenção também de ser curados. Porque antes da gente ser pais, nós fomos filhos. E nós fomos criados por 2, né, ou 3 adultos que passou ali por ambientes, que passou valores, passou comportamentos, e aí vale também sempre esses pais se perguntarem. Resumidamente, né, autoconhecimento. A gente só consegue ajudar o outro a partir daquele momento que eu consigo me ajudar. Então, para os pais, você não está sozinho, né? E a gente tem sempre a oportunidade de reconstruir e ressignificar. Então, se estar difícil, né, você não precisa passar nada sozinho. Isso tanto para o jovem, para o adolescente, mas também para esses pais que eu vejo que agora que estão aí com seus filhos mais próximos e com mais tempo, talvez seja a hora sim de começarem a conversarem, a dialogarem e, se preciso, né, buscar a ajuda necessária, de saberem que às vezes a gente precisa se curar para que o outro cure. E vai ser só assim que a gente consegue o progresso, vamos dizer assim, a paz de espírito, né? A tranquilidade, a serenidade de viver essa vida. Obrigado. Agradecemos a psicóloga Júlia Gonçalves por mais esse momento no quadro A Coragem de Ser Imperfeito, do canal Educação e Alegria em Tempo de Pandemia, o canal da Educação Municipal Legariense. Pedimos ainda que todos prestigiem, acessem, curtam, inscrevam-se e ativem o sininho para que recebam os próximos vídeos de nosso canal. E assim vamos finalizando, agradecendo carinho, respeito, gratidão a todos, senhores, senhoras, jovens, crianças. Saúde e paz.